Olá, este é o vídeo número 2 desta série de 2 vídeos que compartilha com os interessados em aprofundar pontos fundamentais do magistério do Papa Francisco esta apresentação feita no seminário O Tempo é Superior ao Espaço, no contexto do 16º Simpósio Internacional Filosófico Teológico da FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Espero que seja de proveito para todos. Um abraço. Podemos iniciar, então, a tarde de hoje. Espero que seja uma tarde bem proveitosa para todos, né? E, assim como foi amanhã foi bonita, não é? Aquela reflexão da professora sobre o pacto educativo, né, a questão da educação e o magistério do Papa Francisco foi muito inspirador mesmo. Bem, então eu vou continuar aquele esquema, não é, de compartilhar alguns diapositivos com vocês. Ontem, então nós estivemos aqui nessa busca do bem comum, da paz social, né, nessa perspectiva para mudar o mundo. E eu anunciei a vocês os 4 princípios e a gente entrou no primeiro deles, né, que é o tempo é superior ao espaço, e vimos que o tempo em questão aqui não é propriamente o tempo do relógio, mas é a gente poderia chamar de tempo concreto, tempo real, né, ou como alguns filósofos gostam de chamar, de duração. O tempo é uma realidade, ou seja, inclusive uma dimensão da realidade. Nós podemos dizer que o tempo não está, por assim dizer, fora de nós, né, mas somos nós que estamos no tempo, somos nós que somos seres temporais, né? Então, esse tempo real que nós intuímos na nossa própria consciência e nos processos sociais, né? Que é o tempo do surgimento de um povo. Então, um povo surge numa história, num tempo, não é? Uma história que é movimento, entrelaçamento, integração de diferenças, é uma multiplicidade qualitativa, mas que é um processo único, né? E no qual os diferentes vão se integrando e criando uma identidade social, que é a identidade singular deste povo, né? Então a gente fala do povo colombiano, por exemplo. Quem conhece a Colômbia sabe que é um outro estilo de ser, né? Um modo de ser, né? E as regiões também mudam. A mesma coisa do Brasil, né? O povo brasileiro, mas quando a gente vai em algumas regiões mais ao nordeste, alguns estados, né? Ou mais ao centro, ou mais ao sul, há um estilo próprio, né? Uma singularidade que é própria de cada povo e que tem a ver com a história daquele povo, né? Com o tempo no qual se teceu a identidade daquele povo, né? E, claro, falamos desse pecado de privilegiar os espaços de poder em lugar dos tempos, dos processos, que é um pecado que está na sociedade e que está na igreja, né? O desafio, portanto, é captar a realidade no sentido do tempo, né? Viver na intuição do tempo. Isso não significa adiar as mudanças, né? Olha, espera, né? Dê tempo ao tempo, como dizem, né? É uma questão de tempo, mas pedindo a gente, né, uma certa paciência. Não se trata disso, mas se trata de viver o tempo, viver a adoração, entrar. Nós não precisamos de adiar nada. Nós precisamos de entrar nos processos longos e ter a paciência de ir levando esses processos adiante, sentindo que as coisas já estão acontecendo, quer dizer, não é um porvir longínquo, mas é um presente que já está se tecendo como processo, né? E que vai gerando, inclusive, não é, gente, uma nova memória, uma nova memória.
Bom, então, hoje eu fiquei de ver com vocês esses frutos. Eu até deixei o slide marcado, assim, para saber que foi aqui que eu parei ontem, vejam só. Então, hoje eu fiquei de ver com vocês alguns frutos desses processos, né? Eu estava lhes dizendo justamente, né, dessa memória, né? Ou seja, dessa a vivência do tempo, ela só pode ser reconhecida porque existe a memória do antes, né, do durante, porque o instante, na verdade, é um instante elástico, né? A memória faz isso com a gente. A gente está vivendo agora e a gente sabe que está vivendo agora, mas esse saber é uma memória, não é uma informação, né? E, digamos assim, o tempo se abre ao futuro, ele vai roendo já, ele vai se alimentando do futuro, por assim dizer, né? Os filósofos chamam isso de dimensão teleológica da ação. Eu gosto mais de dizer que o tempo vai roendo o futuro, olha só, fica mais plástico, dá para entender melhor do que dimensão teleológica da praxis. Vocês não acham que fica melhor? Pois então, é nesse tempo de memória que alguns frutos ou processos já começam a brotar e madurar. Vocês vão se estranhar que os frutos e processos que eu vou enumerar aqui, mas não estranhem não, porque são frutos e processos recentes, vejam só. A democracia, por exemplo, né? A democracia é um processo de governo, certo? Não é um estado de coisas, democracia. Democracia quer dizer que nós tomamos decisões juntos, né? Que a autoridade é constituída de forma coletiva. Diferente de uma teocracia, a autoridade ali é constituída de forma hierárquica a partir, né, de Deus, por assim dizer, né? Então, a Igreja Católica e o Islã são os dois exemplos históricos desse tipo de coisa. Pois é, então, a democracia é uma invenção recente, gente. Mas tinha nos gregos lá, 25 séculos atrás. Não, não era assim, não. Lá era assim, 10 mil pessoas, né? 50 eram os democratas e os outros todos estavam servindo esses 50. É mais ou menos como a economia hoje, né? 2% da população manda no mundo. Os outros 98% ficam sonhando em ser os 2% que mandam no mundo, mas não vão chegar lá. Bom, então, a democracia é um processo recente. A democracia tem aí 200 anos, alguma coisa assim. E nós estamos nesse processo. Então, nós não... eu acho muito feio esses autores que dizem que a democracia está chegando ao fim, que a democracia é isso, que a democracia é aquilo. Fica parecendo que a democracia envelheceu. A democracia uma menininha. Acabou de aprender a andar. Então, a democracia ainda tem muito futuro. E nós estamos neste processo de governo democrático, nessa novidade na história da humanidade. Qual é a novidade? Bom, todos têm a mesma dignidade. Isso quer dizer democracia. Todo mundo pode falar, ué. Todos podem falar, todos podem criticar, né? Todos constituem a instância justificadora do poder. O poder emana do povo, né? O poder é exercido em nome do povo, e mais, ele é exercido pelo povo. Não é o poder exercido pela família real, por exemplo. A família real não é o povo, a família real, inclusive, falava francês, né? E o povo falava português no Brasil. Il parlait en français, monsieur. Vous ne savez pas. O francês era a língua oficial, vamos dizer assim. O português era a língua do povo. Não, na democracia é o povo que deve exercer o poder. Então, é preciso que haja povo. Não é? Daí se compreende a insistência de Francisco sobre a formação de uma identidade, que é temporal. Bom, é claro que a democracia hoje, eu não falei disso,
está sendo, assim, em muitos lugares, solapada, né, por causa desses riscos autoritários. Mas a gente não deve considerar que o autoritarismo presente no mundo de hoje seja uma espécie assim de acidente. Não, o autoritarismo é o próprio de uma longa história humana. A democracia é que é o milagre, vamos dizer assim. Então, a gente vai ter que lidar com o autoritarismo, né, com o surgimento de forças que são antidemocráticas, né, que consideram que, como disse um certo ministro da Economia de um certo país, não vou dizer que país é, mas começa com Bra, termina com Zil, então, não é, ele se espanta né, poxa, filho de doméstica chega à universidade, né, ele fica espantado com isso. Por quê? Porque ele não é democrata, né? Ele é um autoritário, né? Liberal do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista espiritual, né, ele não digamos, democrata. Bom, outro fruto, não é, que está presente, né, no nosso mundo hoje é a defesa da dignidade humana, que é um processo de convivência. Então, a democracia é um processo de governo. Como é que a gente organiza a nossa comunidade para que ela se articule e haja dentro de uma história? A defesa da dignidade humana é um processo de convivência, né, da criação de uma humanidade. Então, essa ideia de humanidade também é nova. E mesmo nos povos autóctones, né, originários, ela não está presente. Quer dizer, tem o povo arara, tem o povo onça, tem o povo morcego, né, tem o povo cascavel, tem o povo águia. Então, você pensar, né, que numa igualdade, né, de todas as pessoas, que é o que a dignidade humana, quer dizer, não é só pelo fato de ser cidadão de um país, né, ou seja, de ser um povo, mas pelo fato de ser humano, que alguém tem uma dignidade, né, é algo, não é, novo, é um processo novo na história da humanidade. Isso não era assim. Mesmo na lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Mas vai furar um olho de um rei para você ver o que te acontece. É bem diferente, não é o olho do vizinho, né? Então, é outra coisa. Não, a dignidade humana é uma invenção cristã, não há dúvida, e moderna, né? Quer dizer, o Cristo, quando Deus começa a se revelar a todos, né, a gente pode até dizer judaico-cristã e moderna, e não apenas ao rei ou ao sacerdote, não é? Quer dizer, quando Deus fala com todos, né, e a todos elege, né, e quer salvar a todos, né, enfim. Então, todos têm uma dignidade inalienável. É claro que o nosso mundo continua, né, negando isso, ou seja, isso nega o nosso mundo, né, porque antes de afirmarmos a dignidade humana, já havia tráfico de pessoas, né, já havia exploração dos trabalhadores, né. Claro que isso é uma coisa que nos espanta hoje. Nos espanta por quê? Por causa da dignidade humana. Não é? Isso já foi muito justificado em outros tempos, em outras. O próprio grande Aristóteles justifica. Ele justifica na sua obra a escravidão em Atenas. Aristóteles, não é? Um dos patronos da ética. Isso só para ter uma noção, né, do que significa esse processo de convivência da dignidade humana, né, desse respeito profundo de uns pelos outros, pelo fato de serem humanos. Isso aparece muito nos meios de comunicação, nas catástrofes. É maravilhoso ver como que, quer dizer, são fatos trágicos, né? Mas vocês se lembram dessa foto de um mergulhador italiano salvando um bebê
de imigrantes africanos que caiu na água, né? Por que ele não deixou morrer? Porque ali tem um ser humano, né, de uma dignidade que é dada pelo simples fato dele nascer. E isso, inclusive, a gente pode até pensar, né, na questão do aborto. O Papa fala sobre isso, né? Ele é terminantemente contra o aborto, né? Eu acho que todo cristão também. Mas ele diz, olha, claro que condições nós oferecemos para que mães que foram, né, que empobrecidas ou que inclusive que foram violentadas, né, possam gerar uma criança, né? Então, ser contra o aborto não é ser hipócrita para condenar quem faz aborto, né? É outra coisa. É ser a favor da vida, mas isso supõe, claro, toda uma defesa real da dignidade humana. Bem, outro fruto ou processo, né, que já começa a brotar e a amadurecer, que é fruto do diálogo e do tempo, é a consciência planetária ecológica, né, um processo de integração socioambiental, o humus. Então, está ficando mais universal, tá vendo? Então, tem a democracia, né, que é um processo de governo, nos vários governos, nos vários países. A dignidade humana, que é um processo de convivência entre nós, né? E a consciência planetária, que é um processo de integração socioambiental. Vejam, isso não está dito no Papa Francisco, viu, gente? É porque nós estamos meditando. Então, pode ser que talvez vocês. Eu estou dizendo isso não para dizer que, para chamar a atenção para a minha originalidade, mas é porque alguém pode dizer, né? O Papa Francisco disse. Mas, o Papa Francisco faz pensar muito, muito, muito mesmo. Tudo que ele diz realmente e faz é muito fecundo, né? Então, claro que o Papa Francisco fala da consciência planetária ecológica, né? Mas eu estou lendo isso, né, na lente do tempo que é mais que prevalece sobre o espaço, para notar que isso, né, não é um estalar de dedos, mas é um processo da nossa integração socioambiental rumo a uma justiça socioambiental, né? Então, está claro no Papa Francisco, tudo está conectado, essa frase dele, contra os imediatismos e a ganância que está presente dentro da organização econômica dos países, né? Agora, uma coisa um pouco diferente, que é a tecnociência a serviço da vida, né? É um processo de conhecimento. A tecnociência é recente também. A ciência moderna começa no século XVI, né? Claro, as raízes estão na Idade Média, mas em visões assim um pouco mais empiristas, no nominalismo, né? Vocês conhecem tudo isso. Mas a ciência moderna, não é, que nasce no século XVI, ela se desenvolve como tecnociência intensamente a partir do século XIX. É um processo de conhecimento que visa o domínio da realidade. Não só visa, domina a realidade. Até certo ponto, né? Porque o ponto anterior está ensinando que não é bem assim, né? O ponto anterior da justiça socioambiental e do processo de integração socioambiental está ensinando que não é bem assim. Então, é um processo de conhecimento, é uma forma de conhecimento que une, digamos assim, o cálculo, a experiência, e com isso é capaz de uma previsibilidade das coisas, né? A gente é capaz de prever aonde vai estar a Lua, né, quando a gente lança o foguete aqui da Terra para chegar à Lua. Então a gente lança o foguete e a Lua está aqui, ó. Se a Lua não mexesse, o foguete ia passar e ia parar lá em Marte. Mas como a Lua mexe, né, o foguete chega à Lua. Então esse é um cálculo fantástico, né? Tudo que está incluído nesse cálculo, né, a matemática super, hiper moderna que está
colocado nesse cálculo é genial, né? Eu, como gosto de ficção científica, adoro essas coisas de viagem à Lua. Bom, então, agora, o problema da tecnociência, não é, que é uma possibilidade de libertação do jugo natural. Por exemplo, hoje nós já produzimos alimento à vontade, né? No século XIX, aqueles europeus todos que saíram da Europa e vieram para cá, é porque lá não tinha comida, não é porque a comida estava escondida em algum lugar. Não tinha mesmo. E hoje, né, graças à introdução, né, da técnica na agricultura, a gente produz comida para todo mundo. Hoje o problema é a injustiça, de fato. A fome no mundo hoje não é uma questão técnica mais, é uma questão moral e política, né? Agora, a ciência, ela traz consigo um niilismo de sentido. Se a ciência fosse todo o conhecimento humano possível, como é para alguns, né, imediatamente o mundo iria perder aquela característica que Laudato Si nos ensinou, de ser um livro onde nós podemos ler a presença de Deus. Por que queria perder? Porque a tecnociência, como eu disse para vocês, trabalha com o cálculo, e o cálculo é mudo. Os números não dizem nada. Não tem significado. Um número é uma quantidade, né? E estruturas de dominação também não têm significado. Tanto é que nas discussões hoje, por exemplo, quando há discussões de pesquisas com célula-tronco, não é? O que o cientista diz? Porque eu escutei vários deles falando, quando houve essas discussões aqui no Brasil, né? Eles dizem o seguinte: não, mas nós podemos fazer. Por que nós não vamos fazer? Compreendem? Então, quer dizer, a técnica, ela é muda, ela não tem significado. O único significado da técnica é o domínio, o poder. Então, a técnica precisa ser submetida a um significado mais profundo. Isso quer dizer que a tecnociência é importante, esse processo de conhecimento é importante para libertar-nos do jugo natural, mas não é ele que pode dar o sentido da realidade. É claro que com a tecnociência se amplia a liberdade e a razão humana. E isso é um processo de crescimento. Um processo de crescimento por quê? Porque, claro, antes a gente não tinha que se perguntar se a gente deve ou não manipular geneticamente um embrião humano. Essa pergunta não existia, porque essa possibilidade não existia. Então, a tecnociência vai desenvolvendo uma série de possibilidades. A possibilidade de fazer bombas, né, ou de fazer mísseis hipersônicos, né, como lá os chineses fizeram agora, não é? E assim por diante. Então, a tecnociência, esse mundo moderno em que nós vivemos, é um mundo em que, à medida que as possibilidades se ampliam, também as questões éticas se ampliam. E a gente não tem as respostas para essas questões, porque essas questões não existiam antes. Nós é que temos que dar essas respostas. Então, se trata de fazer crescer a nossa liberdade e a nossa razão. Não é? É um processo de crescimento para nós, como seres humanos livres e racionais, como seres éticos. Então, vejam como são grandes processos em curso, não é? No mundo, em nosso país, mas também em nossa cidade, mas também em nosso teclado, não é? Que uso nós podemos fazer da informática? A gente não sabe muito bem qual é o uso, né? Agora, as discussões sobre as fake news. Nem tem legislação direito para falar sobre isso. São novidades. E a gente tem que fazer crescer a nossa liberdade para lidar com isso. Então, esses são os frutos. E, claro, a evangelização entra nesse processo temporal. Desse trecho aí, né, do tempo que é superior ao espaço, que eu retirei esse subtítulo, né,
os processos possíveis e o caminho longo. A evangelização na igreja e a própria igreja poderiam assumir, né, esses processos possíveis e caminho longo. O Papa Francisco fala da parábola do trigo e da cisânia. E é muito bonita a forma como ele resume a parábola, opondo o espaço ao tempo, né? O inimigo pode ocupar o espaço do reino e causar dano com a cisânia, mas é vencido pela bondade do trigo que se manifesta com o tempo. Então, aqui na evangelização, a gente pode deixar algumas perguntas. Será que o tempo vai gerar novidades no âmbito dos ministérios? Isso é muito importante, não é, gente? Não é só uma questão de direito, não. É porque a igreja nasce da Eucaristia. A gente diz que a igreja faz a Eucaristia faz a igreja. E uma enorme quantidade de pessoas, na Europa não, os europeus nem sentem isso, né? Tem uma quantidade, ainda tem muito padre lá, ainda tem padre bastante. Já estão mais velhinhos já, mas também não tem quase ninguém para ir à missa, então está tudo tranquilo para eles, né? Mas a gente sente aqui na América Latina, né? Sente a ausência de ministros, né? Então, como é que vai fazer? Como é que vai resolver essa questão dos ministérios? Parece uma irresponsabilidade da igreja, com perdão assim, de todos vocês, né? Porque eu falo assim como igreja, né? Uma irresponsabilidade nossa, a gente não ter, né, um esquema de ministérios que possibilite a Eucaristia, que gera a igreja, né? A igreja que faz a Eucaristia, para todos os cristãos, né? E na promoção da sinodalidade, será que vai dar? É o próximo sínodo, né? Nas formas de vida em comunidade. E na inclusão dos que erram, será que vamos admitir que os que erram sejam incluídos nas nossas comunidades? Que pessoas assim um pouco diferentes, estranhas, façam parte, não é? Então, a evangelização tem muitos desafios também. E agora a gente pode aplicar esse sentido do tempo, que é o que eu gostaria de fazer, para pensar a unidade, a realidade e o todo. Então, o Papa Francisco vai opor unidade e conflito, realidade e ideia, pensamento, e todo e partes, não é? Sempre dando prioridade à unidade, à realidade e ao todo, mas isso só pode ser bem compreendido se for compreendido no sentido do tempo. Então, o segundo princípio para a gente fazer povo, para a gente viver em sociedade, né, e para a gente fazer igreja também, como diz o Papa Francisco, esses princípios também são importantes para a evangelização, né, que é a missão da igreja, né, que é a identidade da igreja, inclusive. Então, a unidade prevalece sobre o conflito. Isso quer dizer que há uma unidade profunda na realidade, porque, claro, quando a gente está na realidade, a gente tem a impressão de que o conflito é que prevalece sobre a unidade, né? Então, Francisco está falando de um tipo de unidade que é um pouco diferente, que é uma unidade profunda na realidade. Porque o real é também um processo e um tempo. A realidade está acontecendo. Ela é, sem dúvida, mas ela é acontecendo. E os conflitos são rearranjos da unidade. Nós, como temos um espectro histórico curto, né? A gente vive há 80 anos, 100 anos, né? Então, a gente tem que, só pelo estudo realmente, é que a gente pode ganhar um pouquinho mais de espectro histórico e entender retrospectivamente, depois do acontecido, que esses conflitos estão gerando uma nova unidade. Com conflitos eu não estou falando de guerras, não, né? Ninguém está defendendo a guerra ou dizendo que a guerra é importante para a formação da identidade de um povo. Esse tipo de teses
que foram defendidas no século XIX, mas que me parecem que são falsas. A gente até pode discutir isso, se vocês quiserem. Estou falando de conflitos, né, de tensões, até de incompreensões. E a liberdade humana cresce quando se torna artesã de paz. Bem-aventurados os artesãos da paz, porque serão chamados filhos de Deus, né? A paz é artesanal. A paz não é produto industrializado. A paz é quadro, a paz enfim, é cesto de sisal, né? A paz é frágil, a paz é artesanato. E o Evangelho diz justamente isso, né? Aqueles que são os artesãos da paz. Né? O verbo é poien, né? Que é o artesão, o fabricador, aqueles que fabricam paz. Esse é o sentido, né, digamos, da unidade. Não é uma unidade dada, portanto, mas é uma unidade também no tempo. Por isso, as tensões e os opostos podem alcançar uma unidade pluriforme que engendra vida nova, diz o Papa. Então, pluriforme quer dizer que não é também aquele tipo de unidade hegeliana, né? Porque tem aquela coisa de ir suprassumindo, né? Quer dizer, quando supra-assume, ó, aqui embaixo, ó, babau, acabou. Nós aqui é que mandamos agora. Aqui, essa é a nova cultura, né? Essas aí já são ultrapassadas, né? Isso tudo vai acabar. Cuidado com Hegel. Nada contra, não, mas assim, um pouco contra. Então, trata-se de uma unidade em tensão, capaz de guardar todas as virtualidades em conflito como processo criativo do novo. Então, essa aí é a minha meditação sobre isso, né? Uma unidade em tensão. Então, nós temos as virtualidades em conflito, quer dizer, todas essas capacidades, possibilidades, né? Então, que elas podem ser guardadas nesse processo criativo do novo, guardadas e preservadas. Ora, o conflito irredutível, assim como a espacialização, favorece a dominação. Por quê? Porque ele impede o surgimento do novo na vida social. Vocês podem ver, né? Quer dizer, qual é todo o problema da polarização brasileira hoje? É porque tem algumas pessoas que acham, né, que não dá para conversar. Então, elas não querem o diálogo, elas não querem esse novo. Né? E elas vêm com velhas soluções. Ou velhas soluções liberais, né? Eu não acho que o liberalismo tem coisas bem interessantes. Né? Ou velhas soluções de manipulação, como nós estamos vendo agora nas notícias, né? R$400 para os caminhoneiros e R$400 de Bolsa Família. Mas só durante um ano, que por coincidência é o ano eleitoral. Não se quer mudar nada, não se quer criar uma nova situação. Se quer, muito pelo contrário, a manutenção do conflito, porque ele favorece a dominação. O conflito fratura o povo em polos destruidores e mesmo assassinos. A identidade do povo, né, a identidade dessa destinação própria de um povo, né, dessa função desse povo na história. Veja, por exemplo, Israel, né? Quando a gente lê o profeta Isaías, qual é a identidade de Israel na história? É uma coisa linda, quer dizer, é manifestar a misericórdia de Deus entre os povos. Está lá no profeta Isaías. Isaías era um grande político, né? E ele percebeu a missão de Israel entre os povos. Qual é a nossa missão? Qual é a missão de Colômbia? Ou qual é a missão de Belo Horizonte? Ou qual é a missão de Brasil? Num mundo como esse, né? Então, é por isso que a diplomacia é tão importante. Porque ela é justamente a expressão dessa identidade dentro desse cenário das nações, no sentido de formar uma fraternidade universal.
Mas o conflito irredutível, o conflito que não chega à unidade, favorece a fratura e a dominação do povo, inclusive o assassinato. E se é verdade que no Brasil, ao invés de 200 mil pessoas, se nós tivéssemos tomado as corretas providências, né, que ao invés de 600 mil pessoas, nós teríamos tido só 200 mil mortes, o que é muitíssimo, mas são 400 mil pessoas, né, que morreram. Se isso é verdade, eu acho que fica claro o que eu estou dizendo aqui, né? Como o conflito fratura, destrói e pode ser assassino. O conflito penetra até o coração humano e despedaça qualquer futuro esperançoso. O conflito, como o espaço, somente conhece um instante, nega todo tipo de processo criativo, né? O que o conflito quer é vencer. Então, o conflito quer dominar, ser o vencedor, e não levar adiante um processo onde possa se gerar uma nova unidade. Tanto é que os políticos de oposição, eu estou fazendo uma leitura política do Brasil porque eu acho que vale a pena, né? Depois vocês podem discordar de mim, ó, agora mesmo, se quiserem. Mas vocês vejam que os políticos de oposição não fizeram o impeachment do Bolsonaro porque eles querem que o conflito permaneça para que ele seja fritado no conflito, mesmo que morram muitas pessoas. Dá o que pensar, não dá? Bom, então, e na evangelização? Ora, o Cristo é a nossa paz. A paz é possível porque o Senhor venceu o mundo e sua conflitividade permanente. Mas só que ele venceu freando a violência no seu corpo, né? Derramando o seu sangue. E de seu lado brotou o Espírito que harmoniza as diversidades. Diz Francisco, a diversidade é bela, quando aceita entrar constantemente em um processo de reconciliação, até selar uma espécie de pacto cultural que faça emergir uma diversidade reconciliada. Então, não se trata de uma uniformidade achatada, mas de uma diversidade reconciliada. Bom, agora o outro princípio, eu vou passar um pouquinho mais rápido esses outros princípios, porque a gente tem que falar sobre a questão do diálogo também, que é muito importante, não é? A realidade é mais importante que a ideia. De fato, a realidade se impõe e a ideia reflete a realidade. A realidade, diz Francisco, simplesmente é. A ideia se elabora, né? Quer dizer, a realidade é de onde brota a ideia, né? É nesse sentido de que a realidade é mais importante do que a ideia. É a experiência. É algo bastante bonito isso, né? Porque isso é objeto de muito estudo hoje, porque é muito importante, né? Aquele Hans Blumenberg tem aquela ciência que ele criou na década de 70, a metaforologia, que é justamente isso, quer dizer, todas as experiências, elas são imediatamente simbolizadas e imaginadas, né? E, a partir daí, elas ganham significado e podem transformar-se, inclusive, em conceitos. Então, essas experiências que nós vamos fazendo, né, nas comunidades, nas periferias, nos centros das cidades, né, experiências de encontro e de diálogo, novos processos, elas vão gerando imediatamente imagens, né, conceitos, ideias, né, e ideias que depois podem mover a realidade, porque podem ser o princípio de organização de um novo modo de ser. Então é preciso enraizar o pensamento. Pensamentos desenraizados são estáticos e geram ideologias, formalismos, angelismos, imposições violentas que são autodestrutivas, mas antes destroem e matam. Esses são os pensamentos desenraizados, né? Quer dizer, por princípio, já se condenou determinada situação, né? A priori, já se determinou que tal coisa deve ser feita dessa forma e não de outra. Sem auscultar
a realidade. Eu gosto desse verbo auscultar, porque papai tem problema de pulmão e eu ausculto o pulmão dele. E eu aprendi a auscultar pulmões com o médico dele, sabe? E é muito sutil os ruídos do pulmão, da respiração, do coração, da circulação, né? Então, é preciso que haja silêncio no quarto, né, para você auscultar. Então, auscultar é importante, não é? Auscultar a realidade, enraizar o nosso pensamento no real, que o nosso pensamento brote da realidade e não seja um pensamento desenraizado que gera ideologia e morte. Esse pensamento vai se autodestruir porque ele não tem como se corrigir na realidade. Mas só que antes de morrer, ele vai matar muita gente. Então, é melhor frear antes. Né? Quando surge... Eu morro de medo vendo a Alemanha, né, admitindo partidos neonazistas, né, grupos neonazistas. Isso era crime. Eu não sei o que aconteceu, não sei se eles mudaram a legislação. Não tem que admitir. Isso tem que ser proibido. Isso é inadmissível. Não é? Assim como nós não temos que admitir pessoas que cultivam falsidade, não é, nas redes sociais. Elas têm que ser caladas. Isso é inadmissível. Por quê? Porque isso fratura o tecido social, isso destrói as pessoas. Então não dá para esperar. Isso morre por si mesmo, mas a gente tem que frear antes, né? Deixa morrer na cadeia, se for o caso. Ou então calado, sem poder se manifestar. É triste falar isso, mas é a realidade. Então, o pensamento humano surge da realidade. Ele deseja retornar a ela, ele é movimento que move. Então, o pensamento humano é movimento, mas que depois, ao retornar à realidade, pode iluminá-la, pode elevá-la, pode movê-la rumo à criação, pode criar vida. E o mesmo movimento encontra-se no verbo, não é? Para falar da evangelização, o seu desejo é encarnar-se. Não pode haver fé sem encarnação. E não pode haver evangelização sem encarnação. Bom, finalmente, o todo é superior à parte. O todo é mais que a parte e também mais que a mera soma das partes. Por quê? Porque o todo é também interação, processo, história. Não é? Não se trata... a metáfora do quebra-cabeças ou do mosaico é bonita, não é? Quer dizer, você vai colocando pedrinhas e você forma uma imagem. Mas é mais do que isso, não é? O todo é um processo, é uma história. O todo é captado em seu movimento, em seu ritmo, em sua singularidade. Então, a gente pode ter a intuição do todo, sim, mesmo que seja uma totalidade regionalizada, vamos dizer assim. Né? E isso não é ser totalitário, isso é mergulhar na realidade. Mergulhar na realidade e sentir o ritmo e o movimento dessa realidade, né, e o seu significado. Então, nós somos capazes dessa intuição do todo. O todo é vivo. O todo é aberto e receptivo ao novo que vem. Já a parte se fecha, porque só pode ser parte fechando-se. Não é? Se não quer mais fazer parte do todo, né, se quer ser parte isolada, tem que se fechar. O todo é sempre aberto. Então, Francisco não está falando de um totalitarismo, né? Mas ele está falando de uma realidade em que é inteira. Vamos ler, por isso, essa belíssima passagem dele, o todo e as partes. Sempre deve-se ampliar a mirada para reconhecer um bem maior que beneficiará a todos. Mas é preciso fazê-lo sem evadir-se, sem desenraizar-se, sem desarraigar-se. É necessário afundar as raízes na terra fértil e na história do próprio lugar, que é um dom de Deus. Trabalha-se no pequeno, no próximo, mas com uma perspectiva mais ampla. Do mesmo modo, uma pessoa que conserva sua peculiaridade pessoal e não esconde sua identidade,
quando integra cordialmente uma comunidade, não se anula, mas recebe sempre novos estímulos para seu próprio desenvolvimento. Não é nem a esfera global que anula, nem a parcialidade isolada que esteriliza. Olha que texto, né, de uma densidade que tem que ser meditada. Então, quando ele fala da esfera global, é porque ele usa, né, a imagem do poliedro. Então, ao contrário da esfera, um poliedro, que eu acho que deveria ser considerado aqui um poliedro irregular, né? Então, poliedros são esses volumes que têm faces, né? E quando ele é irregular, uma face pode ser um hexágono, outra pode ser um triângulo, e assim por diante. Então, o que distingue um poliedro de uma esfera é que numa esfera, gente, quando a gente traça a diagonal, ela tem sempre a mesma medida, né? De um ponto ao outro da esfera, passando pelo centro, é sempre a mesma medida. Mas no poliedro não acontece isso. De diversos pontos, a gente vai capturar diversas medidas. Então, o poliedro é uma imagem, por isso que o poliedro é uma imagem para Francisco, de um todo que guarda a diversidade. É uma imagem apenas, né? Então, mesmo as pessoas que erram, a gente perguntava lá no início sobre as pessoas que erram, né, o Francisco mesmo já respondeu, tem uma contribuição a dar, que não deve ser perdida. Então, elas também podem ser uma facezinha do poliedro, né, ou uma cor desse quadro, né, ou uma força desse movimento. O Evangelho tem um critério de totalidade que lhe é inerente. E que totalidade é essa? Olha só que lindo. Não cessa de ser boa nova até que seja anunciado a todos, até que fecunde e sane todas as dimensões do homem e integre a todos na mesa do reino. O todo é superior à parte. Então, a totalidade do Evangelho não é a totalidade da imposição de uma mensagem. A totalidade do Evangelho é o desejo de ser proclamado, né, e anunciado a todos, não para que todos sejam cristãos, mas para que todos recebam do Evangelho, né, essa fecundidade e essa sanação das dimensões humanas. Então, o Evangelho é cura. Então, se trata do diálogo social como contribuição para a paz. Vocês veem que o magistério do Papa Francisco, não é, está realmente preocupado e engajado, não é, na promoção da paz no mundo, né, que é uma urgência de fato, né, não só por causa dos conflitos armados que ainda se espalham em muitas partes do nosso planeta, mas também por causa de todos esses conflitos e lutas por hegemonia que caracterizam uma grande parte do cenário internacional. O cenário internacional não é só luta pela hegemonia. Tem alguns cientistas políticos que analisam sempre desse ponto de vista, né? Que é uma leitura feita a partir das potências. Não é, mas é também, não é? E a promoção da paz, não só no cenário internacional, mas nos nossos países, nas nossas cidades, no nosso bairro, né? Até na nossa família, às vezes é algo que nos desafia muito, e o diálogo é fundamental para nós enfrentarmos essa situação. Então, como vocês já estão percebendo, né, toda a minha leitura e meditação desse capítulo da Evangelii Gaudium vai no sentido da perspectiva temporal, né? Então, só há diálogo na perspectiva do tempo. Por quê? Porque diálogos exigem abertura ao outro, que se manifesta em sua inteireza. E na perspectiva do espaço, né, não tem inteireza, só tem partes, né? Não tem o todo, então. E, inclusive, a realidade pode se deixar aprisionar por certos preconceitos, né? Diante daquele que vem conversar comigo e você diz, já conheço, já sei. Não é? Não, no diálogo é o outro, na sua inteireza, né, na sua pretensão
digamos assim, de ser outro que se manifesta diante de mim. E os diálogos não equivalem a debates ou embates de argumentos na intenção de convencer alguém ou de vencer alguém. Isso não é propriamente diálogo, não é disso que nós estamos falando aqui. Portanto, o diálogo não é nem dialética, que esclarece, né, que então é importante, e nem retórica, que convence, e nem esse tipo de lógica, né, que vai, por assim dizer, vencendo, né, patamares em patamares superiores e negando aquilo que foi vencido. O diálogo é a busca do entendimento entre nós. Quem dialoga confia que algo novo pode surgir em cada encontro. Quem entra, conversa, né, para convencer alguém de alguma coisa, bom, isso também faz parte, né, da nossa convivência, não tem nada contra isso, não, compreende? Às vezes a gente às vezes precisa convencer alguém de que, olha, o melhor é fazer isso, né? Eu, cuidando aqui do papai, tive que convencê-lo várias vezes, né, a admitir certas terapias, a deixar outras de lado, não é, agora a sair de casa, caminhar, fazer ginástica, todo esse... Então, esse convencimento faz parte da vida, não tem dúvida, não é? Mas não é disso que nós estamos falando quando estamos falando propriamente de diálogo, não é? Bom, acho que eu voltei o slide aqui, né? Então, quem dialoga confia que algo novo pode surgir em cada encontro, assim, disso que eu estava falando, não é? Então, de fato, não é, buscarmos juntos uma solução. Quem já tem a solução não precisa de dialogar. Parece aquele superior que na comunidade religiosa perguntou aos membros, né, devemos ou não comprar uma geladeira? E aí o pessoal hesitou um pouco, a nossa está muito gasta e tal. Não, vamos comprar. Então o superior disse, então que entre a geladeira. Ele já tinha comprado. Então, já tá. Mas perguntou para quê, poxa? Não é? Não, quem dialoga não tem a solução. Quem dialoga quer encontrar a solução. Quem dialoga, de fato, se coloca humildemente diante do outro e busca com o outro um entendimento para encontrar uma solução. Então, é nesse sentido que o diálogo é encontro, né? Um diálogo cria comunhão. Isso quer dizer que a comunhão não estava. Então, o diálogo é uma disposição de quem justamente está no conflito, né? Mas que busca a unidade. Busca a unidade enraizando seu pensamento na realidade. Tentando ver as coisas de um ponto de vista mais abrangente, né? Não parcialmente, mas de um ponto de vista do todo, e confiando que nesse processo temporal algo novo pode aparecer. Então, o diálogo cria comunhão. O diálogo é encontro que busca mútua compreensão, que leva a consensos por inspiração ou contágio. Isso é muito importante no diálogo, não é? O que produz o consenso não é o melhor argumento. O que produz o consenso é uma inspiração, ou seja, algo novo surge diante de nós e é uma novidade que, como carrega com ela toda a memória do diálogo, ela é capaz de ser o que os latinos chamam de index sui, quer dizer, ela mesma dá testemunho da sua verdade, né? Então, ela inspira e ela atrai. Não é pressão, é inspiração. Então, diálogo é encontro que expressa tensões e conflitos, mas no sentido temporal, rumo à unidade. Então, agora alguns âmbitos do diálogo evangelizador. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Isso. Para concluir essa exposição, né? Alguns âmbitos do diálogo evangelizador. Então, um âmbito importantíssimo do diálogo evangelizador, quer dizer,
desse diálogo que leva o evangelho, né, que não... Quer dizer, a questão é a seguinte, a gente não é dono do evangelho. Nós somos portadores do evangelho. Dono é quem tem alguma coisa, né? Se alguém pede aquela coisa, ou você se desfaz dela, ou ele te rouba, tira ela de você, né? Mas o portador não. O portador não é o dono, é aquele que está levando algo e leva para transmitir. Então, não é porque o evangelho está preso na igreja, entende? Evangelizar não é trazer todos para a igreja, como a gente viu antes, né? Quer dizer, muitas pessoas vão querer formar igreja, isso não tem... Ninguém precisa se preocupar com isso, eu não sei para que essa neurose, né, que a gente quer ser a maior igreja. Tá certo, tem gente que está se aproveitando da fé das pessoas, que está manipulando, que está enriquecendo à custa das religiões, que está fazendo isso com projetos políticos, que quer entrar na política, que quer dominar e assim por diante. Tá, não é essa inocência, não, de que eu estou falando. Eu só estou falando que não é ser igreja, formar igreja, né, é por inspiração, por aspiração, não é a nossa preocupação numérica, não é? É a transmissão da fé, sim, é verdade. É como uma experiência que nos é cara. Isso está tudo bem. Mas evangelizar é mais do que transmitir a fé. Por isso que o Papa Francisco mudou o nome. O sínodo era para a transmissão da fé. O Papa Francisco fala evangelização nos dias de hoje. Evangelizar é levar o evangelho de que nós somos portadores e compartilhar esse evangelho com outros que não vão ser cristãos, mas que vão tirar muito proveito, não é, desse evangelho. Porque ele é cheio de sabedoria e de humanidade. Então, no âmbito público, que é formado pela sociedade, o Estado e os partidos políticos, vejam aí que eu estou definindo bem o que é o âmbito público, né? Então, o âmbito público é sociedade, Estado e partidos políticos. Sociedade, o povo, né? Partidos políticos, a representação, quer dizer, o próprio povo no poder, e Estado, eu estou chamando de Estado, essa organização institucional e legal, que é um aparelho, digamos assim, que nós utilizamos para promover a justiça entre nós. Isso é o sentido da legitimidade do Estado. Então, o Estado não pode ser apenas legal, ele tem que ser legítimo também, não é? Então, nesse âmbito público, há processos em que instituições e leis justas surgem, né, para a defesa do trabalho e da vida. E processos em que se gesta a singularidade de cada povo. No exercício do poder, é essa articulação, né, a representação política só existe porque um povo quer agir no mundo. Se ninguém quiser agir no mundo, não precisa de representante político. Se cada um quiser cuidar de si, né, a política não interessa. A política só existe porque existe um povo que quer se articular para a ação, né? E essa articulação é dada por um representante. Então, o que é um representante? Um representante não é um diplomata, né, gente? Diplomatas não representam muito bem, realmente. Quer dizer, são ótimos no teatro, né? Representam em outro sentido. Mas o diplomata, ele tem exatamente a mensagem que ele deve transmitir. Né? Um diplomata não é um representante. Ele é alguém que está ali para transmitir uma mensagem precisa. Um representante, como um governante, né? Então, por exemplo, o presidente da República, um prefeito, um vereador e assim por diante, ele recebe um mandato para agir. Então, ele não tem que propriamente cumprir promessas. Ele tem que encontrar soluções para problemas, né? Então, um programa de governo devia ser uma leitura da realidade e o enfrentamento, né? Ou pelo menos antever algumas estratégias de enfrentamento dos problemas.
Assim, o exercício do poder, né, exigiria, sem dúvida, um grande diálogo social para encontrar soluções aos problemas que estão diante de nós. Então, são esses processos, entrar nesses processos, né? Gestar instituições e leis justas, isso é muito importante, né? E colocando essas instituições e leis justas em funcionamento, reforçar a identidade, a singularidade desse povo que busca a vida. Outro âmbito do diálogo evangelizador é o âmbito intra-eclesial, que não está isso no documento do Papa Francisco, mas nós estamos chamando agora de sinodalidade, né? São processos em que se purifica o poder da igreja. Na igreja, claro, existe poder. Onde existe poder, infelizmente, existe violência, não por causa do poder, né? Algumas pessoas dizem que o poder corrompe, não entendem nada de poder. Foi um lorde inglês que falou isso aí. Devia ter bebido muito uísque falando essa bobagem. Poder não corrompe, né? O que corrompe é, sim, o apego do poder, né? O querer manter ou conquistar o poder a qualquer custo, né? O poder nos é dado como um instrumento de promoção da justiça. Todo o poder, quer dizer, o poder vem com uma força e essa força é colocada no sentido da justiça. Isso é a definição do poder legítimo, né? Então, na igreja há pessoas que querem o poder, né? Que querem ocupar espaços e não viver processos. Tanto é assim que a igreja tem um código de direito canônico. Para que serve um código de direito canônico, gente? Serve para controlar a violência dentro da igreja, que não é pouca. É para isso que serve, é só ler. Eu li o código todinho, viu? Todo, porque tinha um padre cego na minha comunidade que conhecia de cor o SIC 1917. E ele queria se atualizar no SIC, Código de Direito Canônico, de 1983. E eu li o código todo com ele, em português e em latim. Olha só, ele me ensinou o SIC 17, me ensinou o que eu sei de latim, e eu li o Código de Direito Canônico todo. E foi muito engraçado que eu era novinho, né, estava no magistério, e eu vivia levando susto. Porque eu dizia assim, mas padre, se tem essa lei, porque acontece. Ele falou, acontece. Mas se tem essa outra lei aqui, então isso acontece na igreja? Ele falou, ih, como acontece? Então, o Código de Direito Canônico serve para a gente tentar frear um pouco a violência dentro da igreja, né? Então, é preciso purificar o poder na igreja. Daí a importância do diálogo, né, na criação, de fato, de uma sinodalidade. Aquela história do bispo que chegou, que eu contei para vocês, né? Então, quer dizer, ele estava pensando no lugar, pegar essa capela e colocar dentro dessa paróquia. A irmã falou para ele, não, Dom Fulano, aqui nós já temos uma história longa com a comunidade, não sei o quê e tal, mas se o senhor quiser eu posso conversar com o pessoal aqui. E ele então responde aquela que eu gravei para sempre, isso é uma promessa ou uma ameaça, irmã? Deixa para lá, podem ficar lá na outra paróquia, não tem problema. O âmbito ecumênico também é um âmbito do diálogo evangelizador, e aqui a questão é o testemunho. Então, nós estamos aí, o problema aqui é o testemunho, né? Processos em que se enriquece a compreensão do mistério da fé. Porque não é possível que, como cristãos, a gente não se entenda, não é? Aliás, é possível, né? Mas não é desejável. É altamente desejável, né, que a gente aprenda a se entender como cristãos, né? Claro que tem muita gente que usa o evangelho, né, e eu não estou falando falando de todos os cristãos. Tem muita gente que usa o evangelho para seu próprio benefício, isso aí não tem diálogo possível, né? Eu experimentei isso recentemente na minha vida. É impossível dialogar com uma pessoa que quer porque quer se manter no poder. Não tem diálogo possível. E se você tentar
ela vai te destruir. Sai de perto. Então chama a polícia, mas a polícia vem e bate aí em você, né? Porque o cara é poderoso, você se dá mal. Sai de perto, é melhor. O âmbito interreligioso, né? Então, a valorização, guarda e promoção da diversidade religiosa na busca de Deus. Isso aí, gente, valorização, guarda e promoção dessas tradições está no Concílio Vaticano II, uma pequena declaração que eu acho que, para mim, é o documento mais importante do Concílio, ninguém fala dele. Eu um dia ainda vou escrever alguma coisa a esse respeito, que eu tenho umas ideias assim, que todo mundo fica me olhando de um jeito meio estranho, mas quem sabe, né? Que é justamente sobre a liberdade religiosa, a defesa da liberdade religiosa. E lá os padres conciliares, né, dizem que é nosso dever, como cristãos, valorizar, guardar, né, e promover essa diversidade religiosa. Perdão, vou ver aqui me empolguei de repente aqui. Então, o Papa Francisco vai falar disso, né? Ele é mais conservador nessa área, ele vai falar, não, é claro que a gente tem que dar o nosso testemunho, nosso, né? Então, tem esse limite, mas ele percebe justamente, né, que ali existe uma riqueza humana, e ele diz uma coisa muito bonita, que talvez faça muitos cardeais se arrepiarem, né, quando ele compara as expressões simbólicas e rituais das diversas religiões aos sacramentos. Isso é muito forte, né? E depois ele diz, não, claro que o sacramento é especial e tudo mais. Depois tem que dar uma... Sabe como é que é o magistério da igreja, né? Você não pode dizer nada novo sem dizer, claro que isso não, né? Ninguém interprete erroneamente. Ou então, como disse o nosso antecessor, né? Aí cita um documento, você vai lá ver a citação, não tem nada daquilo que o cara está falando. Ele tem que dar um jeito de se cobrir ali. Descem-lhe a lenha, já estão descendo. Então, são processos em que se contempla a riqueza simbólica e em que surgem possibilidades de colaboração entre diferentes. Então, para concluir, vamos ler essa pequena passagem aqui do Papa Francisco sobre Maria e a evangelização. Uma coisa linda, belíssima, né? Quer dizer, é todo um parágrafo longo, né, que vale a pena meditar, mas isso aqui me tocou, assim, realmente tocou muito quando eu li. Há um estilo mariano na atividade evangelizadora da Igreja, porque cada vez que contemplamos Maria, voltamos a crer no revolucionário da ternura e do carinho. Nela vemos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes, que não necessitam maltratar os outros para sentir-se importantes. Um belo critério de evangelização. Muito bem, então terminamos aqui a nossa exposição, né? O tempo superior ao espaço, né? Sobre a dimensão social da evangelização como um processo, né? Acho que isso agora está tudo bem claro, né? O título, um processo possível e uma longa estrada, na qual nós já nos encontramos. Nós temos alguns minutinhos ainda, vamos colocar aí uns 7 ou 8 minutos, para algumas intervenções, sugestões, correções, né? Comentários. Sim, de nada, querido Pedro. O Matheus também teve que sair mais cedo, né? Eu não sei o que vocês acham. Vocês acham que o Cuiabá consegue empatar com o Atlético Mineiro agora no domingo?
que essa é a minha grande preocupação atual. Eu sou flamenguista, né? Então, o Cuiabá conseguiu empatar com o Flamengo, né? Perdemos 2 pontos. A gente já podia ter encostado na tabela, mas a coisa está querendo zicar o meu galo. Obrigada pela exposição, professor. Sim, Foi querida. belíssima, muito válida mesmo, elucidativa. Muito bom. Enriquecedora, viu? Foi um prazer. Tá, que bom. É uma coisa, assim, talvez um pouco inusitada, né? Refletir sobre o tempo. Então, a gente fica assim meio, talvez, meio assim, puxa, como é que é isso? Para onde é que isso vai? Mas eu espero que seja fecundo para vocês. Elias, sim? Sim, professor Álvaro, eu também agradeço. Foi muito bom o seminário. Eu tinha lido, né, esses números do documento e ficava assim pensando esse conceito de tempo aí que o Papa Francisco estava apresentando e o senhor conseguiu passar aí de forma tão clara, né? Uhum. Muito interessante a reflexão, né? Muito bacana. Assim, só como um contraponto, Sim. eu estava no seminário com a professora Nara, né? E quando ela citou essa dimensão do tempo como horizonte maior, ela colocou também uma preocupação dentro do sistema do neoliberalismo, né? Se pensar em um longo período, em longas datas, ou seja, o crescer primeiro, distribuir depois, né? Ah, sim. Entendi. Então, assim, traz essa ideia também de um contraponto, de pensar no tempo como essa realidade aí superior, e não esquecemos da dimensão da realidade do atual, né? Uhum. Assim, só com uma perspectiva aí de um contraponto. Sim. E outra coisa que eu gostei muito também em relação ao que o senhor veio trazendo, essa diferenciação aí entre evangelização e transmissão da fé. Eu até tinha pedido no chat, no início, se eu pudesse falar um pouco mais sobre isso, mas hoje eu acho que ficou bem claro, né? É muito interessante essa perspectiva dos valores do evangelho que podem ser implantados, né, na sociedade, em diversos setores, né? Mas também colocando um contraponto, sempre o mais, né, mas sou um pouco conservador, talvez, esse comentário, mas para nós da teologia também, é um risco convertermos Jesus em apenas exemplos humanos, né, de valores humanos, humanitários, e também perder as dimensões aí próprias, né, do cristianismo e da fé. Mas, assim, só para destacar mesmo que eu gostei muito do seminário, muito bom, muito obrigado. Sim, muito bem, Elias, muito obrigado, viu? Bem interessante isso que você falou. Em relação ao tempo, né? Então, lembrar aquilo que eu disse, quer dizer, não se trata de entrar numa espécie de tempo de planejamento, né? Então, no ano que vem nós vamos crescer 2%, e depois vamos crescer 3%, e depois, daqui a 10 anos, nós vamos estar crescendo 10%, e aí nós vamos estar mais ricos. Não, quer dizer, a temporalidade aqui é uma temporalidade vivida como processo, né? Então, por isso que se trata de um processo longo, porque esse processo é a nossa própria vida. Essa longa estrada é a vida de cada um de nós, né? Essa longa estrada da vida, vou cantando e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Música caipira, desculpa. Então, é essa longa estrada da vida aí, né, que é o tempo em questão, né? E em relação à evangelização, eu creio que é bem importante isso que você disse, porque de fato o sentido do evangelho só pode ser captado na fé, não é? É uma experiência de fé. Mas quem capta esse sentido está apto a transmiti-lo a outras pessoas, mesmo que não tenham fé.
Então, para nós que cremos, claro, a gente não vai transformar o evangelho apenas em valores humanos, né? Ou seja, nós mesmos imanentizarmos o evangelho, né? Mas nós somos capazes de fazer isso. Nós somos capazes de transmitir o evangelho, né? Numa linguagem que seja compreensível, mas sem perder de vista o nosso testemunho como cristãos. Porque, inclusive, essa é uma discussão muito importante, que é a discussão dos liberais, né? Você está falando do liberalismo, né? Porque o liberalismo tem como prescrição normativa a privatização da fé. E quem quiser falar de fé tem que traduzir a fé numa linguagem secular. Certo? Então, a gente é contra isso. A gente acha que a gente pode dar testemunho da fé. E cada pessoa vai entender esse testemunho de fé como puder. Alguns vão entender, inclusive, como um apelo pessoal de conversão, né? E podem também entrar na experiência da fé, né? Então, é claro, o Papa Francisco, eu também, né? Isso por questões de estudos já de alguns anos, né, na área da filosofia da religião, estudando o tema da secularização. Eu acho que a privatização é um critério liberal individualista que não serve para os cristãos no mundo liberal, inclusive, e não serve para a descrição da realidade. A realidade não é essa. Na verdade, a fé é pública, e é muito mais pública hoje do que já foi no passado, porque estamos nessa perspectiva democrática, né? É só pensar, por exemplo, no que aconteceu no Brasil. De repente, uma igreja altamente identificada aos poderosos, que vivia de um catolicismo de influência, ou seja, você tem que influenciar quem está no poder, né? Se torna uma igreja popular em plena ditadura militar. E se torna uma força, né, de superação da ditadura. Ora, isso, um papel público maior que esse, né, a igreja se torna defensora dos direitos humanos no Brasil. Só pode vir de Deus um negócio desse, né? É uma coisa totalmente surpreendente. Ninguém esperava isso, né? Então muita gente ficou revoltada, porque nunca foi isso, né? Os jesuítas, por exemplo, a pastoral dos laicos dos jesuítas era a pastoral das congregações marianas. E você acha que qualquer pé rapado entrava na congregação mariana? Não. Esses são os médicos, né, os políticos, os advogados, né? Então, é o chamado catolicismo de influência, entendeu? E, de repente, aconteceu isso. É uma novidade na história. Lê a história da igreja no Brasil, que todo mundo vai ficar de boca aberta com isso, né? Ô Vitor, você tem uma pergunta? Eu fico empolgado quando falo, rapaz, dessas coisas aqui, o Elias. Vamos ter paciência comigo. É uma Vitor, consideração, Álvaro. Diga, faça, Vitor, por favor, querido. Em primeiro lugar, parabéns pela exposição. Acho que foi muito enriquecedor. E eu sei também que todos os meus colegas concordam com isso. E eu estava pensando em uma ponte entre o que você falou, de pensar na temporalidade, esse princípio, e o que a gente discutiu mais cedo, que é a proposta educacional do Papa Francisco. E eu vejo aqui que ele tem uma proposta muito forte de introduzir essa ideia de uma formação humana completa, mas pensando como um processo no tempo, né? Não é uma formação engessada, porque às vezes o que me assusta, e o que a gente convive no ambiente acadêmico, no ambiente educacional, são os currículos altamente engessados, né? A ideia de uma educação muito, muito tradicionalista. E isso, de certa maneira, não ajuda a viver os valores do Evangelho, porque nos capacita tecnicamente, nos capacita para um monte de questões, introduz a gente na lógica do mundo, mas a lógica do Evangelho fica muito distante. Eu acho que esse é um clamor que o Papa Francisco tem para nós, enquanto instituição confessional, mas também todas as instituições de boa vontade que
se preocupa com a formação humana. Então, eu lembrei desse ponto aqui, acho que as suas palavras foram muito iluminadoras nesse sentido, e é só para realmente mostrar que está conectado ao que a gente já vinha trabalhado hoje mais cedo. Ah, que bom. Obrigado, Vitor. Eu também achei muito interessante a colocação da professora, né? Porque justamente falar da educação como um processo de humanização. E eu acho que isso é algo que faz falta, de fato, né? Dentro... enfim, não é fácil, né? Vocês conhecem a escola pública, por exemplo, né? Toda a violência que professores são submetidos aqui no Brasil, né? Alunos que entram armados na sala de aula, esse tipo de coisa, assim, né? Então, e outras tantas, né? Tráfico de drogas dentro da escola, quer dizer, falar de uma formação humanista, não é, em situação de grande violência, às vezes pode parecer até brincadeira, né? Mas eu acho que a gente realmente tem que pensar nessa possibilidade, né? De nós, como educadores, né? Ou como pastores também, né? Muitos aqui vão ser pastores, né? Nas paróquias, nas igrejas, né? Em outras igrejas, e como levar, de fato, um caminho de uma formação humanizadora, né? Humanista no sentido de humanizadora, e não apenas que prepare, porque os pais, às vezes, chegam nos colégios, quem já trabalhou em colégio já me conta isso, né? Que o pai quer que o filho saia do colégio. Não, esse negócio de valores humanos é muito importante, mas eu quero que ele passe na universidade, que ele passe num curso bom, que ele tenha um bom emprego, que ele ganhe bastante dinheiro, porque eu estou investindo muita grana nesse menino, né? Então, tem que ter um futuro, essa criatura. Então, esse tipo de situação pressiona muito as instituições dentro de um mercado, né, com concorrência. Então, quer dizer, todo esse mundo assim no qual existe, né, essa violência, né, que é, digamos assim, indubitável, é um grande desafio, né? Mas isso não impede que nós permaneçamos firmes, né, nessa perspectiva de uma formação que seja, de fato, humanista e humanizadora. É verdade, E o Vitor está pesquisando isso, né, Vitor, de certa forma, porque tem aquele conceito de tradução, de tradição, lá no McIntyre. Exatamente, eu lembrei disso também. Eu também lembrei, Vitor. Já vi o seu nome, já pensei no McIntyre, em tudo que tem a ver isso aí com ele. Muito legal, muito bom. Muito obrigado, Al. Um prazer, querido. Pois é, meus caros, olha, então, agora vamos fazer aquele intervalo, né, porque ainda tem as comunicações, e agradeço a vocês a atenção, a presença hoje, ontem, também o incentivo todo aqui, né, do chat, muito obrigado, e contem comigo, né, depois se quiserem conversar mais sobre essas questões, a gente pode encontrar em outros momentos, né. Um abraço grande, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.